Olá a todos, sejam bem-vindos novamente à N-Talks e mais um webinar da Academia Nexus. Hoje o nosso webinar é sobre ICS2 e o SIMTEM. Hoje temos connosco a doutora Ana Couto, da Autoridade Tributária e Aduaneira, que nos irá apresentar aqui as novas exigências que são introduzidas pelo novo sistema do Import Control System 2, o ICS2, e a implementação também do Sistema Integrado de Meios de Transporte e das Mercadorias, do SIMTEM, espero que tenha dito corretamente, e as implicações para os transportadores e agentes de navegação, e também esta relação que nós temos com a autoridade aduaneira, principalmente aqui no setor portuário, que é uma das áreas em que muitas vezes há aqui relações um bocado mal entendidas, não é? E este webinar até nesse sentido, percebemos como é que todo este processo se desenrola. Ana, seja muito bem-vinda. Tem toda a liberdade de iniciar a sua apresentação e quero-lhe agradecer, em nome da Academia, ter aceitado aqui o nosso desafio. Eu é que agradeço, começo por agradecer o convite, é sempre com grande entusiasmo que aceitamos, falo por mim e pelos colegas da AT, este tipo de convites, porque sentimos que partilhamos um bocadinho, passamos a informação, que é também uma das nossas missões, enquanto administração, é também partilhar o conhecimento, partilhar a informação para que as coisas corram sempre melhor, por isso agradeço desde já o convite. Vou então começar por partilhar aqui a minha, já vi que ali no chat já puseram ali uma dicasinha para eu. Eu sou muito participativo. Sim, é bom, é sempre bom. Mas pronto, vou começar por me apresentar. Então, o meu nome é Ana Couto, como já foi referido, eu sou funcionária da Direção de Serviços de Regulação Aduaneira, que em termos no seio da AT está dentro da área da gestão aduaneira. Já era funcionária da Direção-Geral das Alfândegas antes da fusão em AT e antes disso também fui trabalhadora da Direção-Geral dos Impostos, por isso comecei a minha vida profissional do lado tributário, passei para o lado aduaneiro e aqui me mantenho. Sou, em termos de carreira e categoria, sou inspetora tributária e aduaneira, portanto posso trabalhar na área tributária como aduaneira, mas estou já há 20 anos na área aduaneira. Trabalho especificamente com estas matérias que aqui vamos ver hoje, com as matérias relacionadas. Aqui os nomes que aqui temos são os nomes dos sistemas eletrónicos onde as formalidades são cumpridas e eu sou responsável na Direção de Serviços por estas matérias. Como já estava divulgado no programa do webinar, temos aqui 4 pontos fundamentais para a nossa análise hoje. O ICS2, analisando os novos requisitos deste sistema, e o SIMTEM, que é um novo sistema que vai substituir o atual STS, que já está em produção há 18 anos praticamente, e vamos abordar dentro destes 2 pontos a perspectiva da AT e também as questões relativas à digitalização e à conformidade. Qual foi a forma aqui que eu elaborei um bocadinho esta apresentação e que pensei trazer aqui esta informação? É incluir o ponto 3 e o ponto 4 ao longo da apresentação feita para o ponto 1 e para o ponto 2. Por isso, à medida que formos falando do ICS2, vamos analisar os novos requisitos e também a perspectiva da Autoridade Tributária Aduaneira e a digitalização e a conformidade, as dicas práticas, etc. E vamos fazer o mesmo também em relação ao SIMTEM. Está bem? À medida que vamos falando do sistema, vamos incluindo logo o ponto 3 e o ponto 4, a perspectiva da AT e as questões relativas à digitalização e à conformidade. Estejam à vontade também para interromper, se for o caso disso, não deixamos mais para o final as questões das perguntas e respostas, mas estejam à vontade. Ora bem, como uma primeira forma para contextualizar aqui esta matéria, acho sempre importante fazer aqui uma pequena introdução relativa às formalidades que são cumpridas na entrada de mercadorias no território aduaneiro da União. Estamos aqui neste contexto sempre a falar de um fluxo de entrada, mercadorias que entram no território aduaneiro da União. E, legalmente, no âmbito do Código Aduaneiro da União e no ato delegado e ato de execução, que são os regulamentos conexos com o CAU e que definem esses três regulamentos, no fundo, aquilo que nós chamamos o pacote CAU, é a legislação de base das formalidades aduaneiras e esses regulamentos prevêem um conjunto de 5 formalidades para a entrada de mercadorias. Isto é importante no sentido de contextualizar, de percebermos o fluxo de entrada. Vou sempre dar aqui um bocadinho este destaque para que imaginem o processo do ponto de vista prático.
Sempre que há uma remessa que se destina a entrar na União Europeia, no território aduaneiro da União, vai ter que cumprir estes 5 passos. Seja que tipo de remessa for, seja uma encomenda postal, por exemplo, uma prendinha que o primo que está imigrado no Brasil envia para aqui para outro primo, seja uma remessa de caráter comercial, uma grande empresa que faz uma compra num país terceiro, etc. Qualquer mercadoria que entra no território aduaneiro da União tem que cumprir estas 5 formalidades. É aquilo que nós designamos de pentologia de procedimentos à entrada de mercadorias na União. Estas 5 formalidades são processadas de forma sequencial, no tempo, e são também encadeadas umas nas outras. Sempre que uma declaração é efetuada, cumpre um conjunto de requisitos de dados e um conjunto de informações definidas na lei, que vamos ver um bocadinho mais à frente, e a declaração seguinte vai sempre ter uma referência à declaração anterior. Há um elemento de dados nas declarações que se chama documento precedente e que faz precisamente referência à declaração anterior. Isto permite-nos controlar que só chegamos aqui ao 5º passo da declaração aduaneira, da declaração de importação, no sentido corrente, que quando aqui chegamos ao passo número 5, os outros 4 passos que estão para trás já foram cumpridos. Vamos encadeando estas 5 declarações, estas 5 formalidades, para garantir que só há desalfandegamento, as mercadorias só são libertadas da ação e da fiscalização aduaneira quando já todas estas formalidades foram cumpridas, está bem? Isto é uma boa imagem, diria eu, para depois perceber o encadeamento de todas estas ações. A primeira declaração é a declaração sumária de entrada, é processada eletronicamente no ICS2, vamos ver com mais detalhe à frente. É uma declaração enviada antes da chegada das mercadorias ao território aduaneiro da União, por isso é uma declaração enviada antecipadamente. Em seguida temos a notificação de chegada do meio de transporte, é processada no SINTEM. A declaração de depósito temporário, também processada no SINTEM, e a apresentação das mercadorias. Aqui já temos as mercadorias a chegar ao território. Quando temos estes 4 passos cumpridos, as mercadorias já estão no território, já estão cá armazenadas no terminal, pensando na via marítima, já estão no terminal marítimo, já descarregaram do meio de transporte. A partir desse momento, cumpridos estes 4 requisitos, as mercadorias estão prontas ou estão disponíveis para serem declaradas para o regime aduaneiro. Se o objetivo é fazer uma importação, uma declaração de introdução em livre prática, as mercadorias já podem seguir então para esse passo. Está bem? Pronto. Temos sempre este encadeamento de formalidades, sendo que destas 5 formalidades que compõem a pentologia de procedimentos, 4 delas, estas primeiras 4 aqui indicadas, são processadas nos sistemas sobre os quais vamos hoje falar. Está bem? Começando então pela declaração sumária de entrada, como já referi, ela é processada no sistema ICS2 e tem a sua definição consta do artigo 5º do CAU. Este artigo 5º do CAU é um artigo muito rico, porque é um artigo que tem dezenas de definições. Muitos dos conceitos que vamos falando e que iremos também abordar agora aqui durante este bocadinho, têm uma definição formal no artigo 5º do CAU. Por isso, uma declaração sumária de entrada não é uma coisa abstrata. Tem uma definição e é especificamente o ato pelo qual uma pessoa informa as autoridades aduaneiras, na forma e segundo as modalidades prescritas e dentro de um prazo específico, da introdução das mercadorias no território aduaneiro da União. Como eu dizia há pouco, é uma declaração enviada antes de as mercadorias virem para o território. O sistema ICS2, como o próprio nome indica, vem substituir o ICS, era um sistema que já existia desde 2010 e que agora fizemos uma transição para um sistema mais evoluído, com requisitos diferentes, manteve-se o nome e acrescentou-se o 2. O ICS significa Import Control System, em inglês, em português, Sistema de Controlo das Importações. Pronto, e é o sistema que trata, então, as declarações sumárias de entrada. Nesta definição, gosto sempre de destacar que aqui, no meio da definição, esta frasezinha, na forma e segundo as modalidades prescritas e dentro de um prazo específico. Isto já nos diz que a declaração sumária tem requisitos definidos. Não é uma declaração qualquer. Os requisitos que ela tem que cumprir, os elementos que a compõem e os prazos sobre os quais em que ela é enviada estão previstos também na legislação. O objetivo da declaração sumária de entrada é permitir análise de risco para fins de segurança e proteção. Isto é uma declaração, em termos aduaneiros, relativamente recente. Nasce depois, as preocupações relativas à segurança nascem depois dos atentados de 11 de setembro, de forma global. Os grandes blocos comerciais, não só a União Europeia e os Estados Unidos, mas vários outros países e blocos,
começaram a dedicar uma atenção maior a estas questões da segurança e criaram este tipo de declarações. É uma declaração que é enviada antecipadamente, como eu dizia há pouco, e que tem informação que nos vai permitir fazer uma análise de risco em relação àquela remessa. Nós vamos avaliar aquela remessa e tentar determinar se a entrada daquela remessa no território da União representa algum risco. Se assim for, vamos determinar medidas de mitigação desse risco. Por isso, aqui temos que a gestão do risco é precisamente isso, é a identificação sistemática desse risco para, em seguida, aplicarmos medidas para mitigar essa exposição. Diz-nos também o artigo 46 do CAU que a gestão do risco, é um artigo que fala sobre a gestão do risco e sobre a possibilidade de realização de controlos aduaneiros, e diz-nos que os controlos não devem ser aleatórios. Devem basear-se essencialmente na análise de risco, utilizando técnicas de processamento eletrónico de dados. O que é que isto significa? Quando determinamos que há ou não um controlo, esse controlo não foi determinado aleatoriamente. Foi determinado porque foi feita uma análise de risco por processos eletrónicos, temos um sistema específico para o tratamento de análise de risco, e esse sistema determinou que aquela remessa por um critério específico, não é? Há critérios comuns, como aqui refere, não é? Há critérios que são aplicados de forma comum em todos os Estados-membros e houve algum critério que foi acionado e por isso vamos determinar um controlo àquela remessa. Por isso, isto é tudo feito antes da mercadoria chegar ao território da União. É uma declaração que é enviada antecipadamente. Nós analisamos os dados daquela declaração, o nosso sistema de análise de risco determina se aquela remessa representa ou não um risco para a segurança e a proteção da União e determina os controlos. Em termos de controlos, pode ser determinado, por exemplo, a situação mais grave, diria assim de uma forma simplista, pode levar a uma informação de que a mercadoria não pode carregar no meio de transporte. Isto só é feito em situações muito graves, mas como eu dizia, esta declaração é enviada antecipadamente, no caso da via marítima, e para a carga contentorizada o prazo de envio da declaração somada de entrada é 24 horas antes de o contentor carregar no meio de transporte. Por isso, pensando numa questão prática, um contentor carregado na China, a declaração somada de entrada vai ser enviada para Portugal se o meio de transporte atracar primeiramente num porto português, vai ser enviada 24 horas antes de o contentor carregar naquele meio de transporte. Por isso, isto dá-nos aqui um tempo para avaliarmos aquelas 24 horas, permitem-nos fazer a avaliação do risco, por critérios eletrónicos, não aleatórios, e determinar o que é que vamos fazer àquela remessa. Se determinássemos que fosse um risco gravíssimo, podemos efetivamente dar instruções ao transportador, não pode carregar essa mercadoria porque ela não pode entrar na União Europeia. É óbvio que isto é uma medida extrema e muito raramente aplicada em Portugal nestes anos, desde 2010 para a frente, nunca foi determinado. Portugal nunca determinou uma medida de do not load, o não carrega. Outras das situações que podem ser geradas com a análise de risco é podemos determinar que queremos controlar, ok, pode vir para a União Europeia, mas temos aqui algumas dúvidas, esta remessa apresenta algum risco, por isso vamos controlar. E quando decidimos controlar, decidimos também em que momento vamos controlar. Se vamos controlar no primeiro porto da União Europeia onde o navio toca, ou se vamos controlar no porto onde aquelas mercadorias estão previstas descarregar. Por exemplo, o caso do contentor que carregava na China, em que o navio, o primeiro porto da União Europeia onde toca é Portugal, é Sines, por exemplo. Mas traz um contentor naquele navio que não vai descarregar em Sines e que está previsto descarregar depois num porto espanhol, em Algeciras, por exemplo. Se o risco for demasiado grave, nós podemos dar a indicação, o contentor pode ir para a União Europeia, mas tem que descarregar no primeiro porto onde o navio vai tocar para nós controlarmos. Então decidimos fazer um controle no primeiro porto onde o navio atraca. Se por outro lado houver risco, mas não for tão grave assim, podemos determinar, ok, vou controlar, mas só vou controlar no porto onde as mercadorias efetivamente estão previstas descarregar. Então, nesse caso, informamos os colegas de Algeciras, isto tudo por sistemas eletrónicos, obviamente, isto é tudo automático, são automatismos que temos inseridos no sistema ICS2, e Algeciras saberá que aquela remessa tem risco e que tem que ser controlada assim que o contentor descarregar.
Está bem? Por isso, temos aqui estes mecanismos e este prazo de envio da declaração somada de entrada tem exatamente, está relacionado com isto, com a nossa análise de risco e a determinação das medidas para mitigar o risco. Em termos de responsabilidade, a declaração somada de entrada tem que ser entregue pelo transportador. Por base, o seu responsável primário, digamos assim, é o transportador. Isto está previsto no artigo 127 do CAU, no número 4. Este número 4 diz-nos também que a declaração somada de entrada pode ser entregue por outras pessoas. E pode ser entregue pelo importador ou pelo destinatário, ou por outra pessoa em cujo nome e por conta de quem o transportador atua, ou pode ser ainda enviada por qualquer outra pessoa capaz de apresentar as mercadorias em questão ou de as mandar apresentar à agência aduaneira. Por isso, aqui temos isto de forma resumida. A responsabilidade cabe ao transportador. Porém, podem outras pessoas também cumprir aquela formalidade. E a partir do momento em que a cumprem, desoneram o transportador também. Uma novidade que nos traz aqui o Código Aduaneiro da União com o ICS2 é que se os elementos que compõem a declaração somada de entrada não estiverem disponíveis para o transportador, podem ser exigidos a outras pessoas que os detenham e que estejam devidamente habilitadas a facultá-las. É este número 6 que aqui está. O que é que isto quer dizer? Isto é uma evolução do ICS para o ICS2 muito complexa e muito rica, diria assim, nas implicações que traz. Em termos de logística e dos transportes, creio que toda a gente aqui que aqui está ligada a esta área. A atividade comercial e a prática comercial nem sempre se coaduna com as necessidades da legislação aduaneira. Aqui, o que é que nós vemos? Que a legislação aduaneira é que foi ao encontro das práticas habituais. O que é que isto quer dizer? Habitualmente, o que é que nós temos? Temos uma situação em que temos um Master Bill of Lading, isto é válido para a via aérea ou para a via marítima. Aqui o objetivo é falarmos da via marítima, mas só como contexto é idêntico nas duas vias. Temos um documento de transporte que é emitido pela companhia e que tem os dados do transporte. A rota em que porta o navio, em que aquele navio vai atracar, onde é que carregou, onde é que vai descarregar, se faz algum transshipment, tem a informação geral do transporte. Mas, muitas vezes, eu diria grande parte das vezes, há também um House Bill of Lading emitido por um outro operador económico, um transitário, por exemplo, que tem informação mais detalhada sobre a remessa, que identifica o destinatário final, o expedidor original, as mercadorias em si, identificando o tipo de mercadoria que permite fazer a classificação pautal daquela mercadoria, e essa informação do House BL normalmente não é do conhecimento da companhia marítima propriamente dita, do transportador. Por questões comerciais e de sigilo comercial, o transitário ou outro operador económico logístico similar tem o seu conjunto de clientes, trabalha com eles e não quer divulgar essas relações comerciais. Por isso, emite os House BLs, agrupa aquelas remessas e quando entrega à companhia marítima, entrega como uma única remessa consolidada, tendo apenas como expedidor um operador económico, um transitário, por exemplo, na China, e como destinatário um transitário em Portugal. Ora, para nós, autoridade aduaneira, fazer uma análise de risco em que só conhecemos os transitários é curto, não é? Não nos traz toda a informação que nós necessitamos. Nós podemos ter um operador, um destinatário final, que é alguém que nos levanta dúvidas. Imaginemos que o destinatário final era, isto há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, Osama Bin Laden. Para umas determinadas peças, uma maquinaria, etc. Se calhar podíamos pôr em causa, estou aqui a dar um exemplo assim um bocadinho exacerbado, mas podíamos ficar com dúvidas sobre aquele destinatário, que peças é que aquela pessoa quer receber. Por outro lado, se nós só conhecermos que é o transitário A é um operador económico legítimo, perfeitamente estabelecido, que não nos levanta qualquer dúvidas, analisando uma informação ou outra, temos decisões de controle completamente distintas, não é? Então, o Código agora da União vem trazer esta novidade, que é antigamente com o CAC e o ICS, nós recebíamos a declaração somada de entrada só com os dados da Master. Aquilo que o transportador conhecia era aquilo que o transportador dizia às autoridades.
Por isso, na prática, em 90% ou mais das vezes, o que nós recebíamos era uma declaração somada de entrada em que no expedidor constava um operador económico, um transitário, e no destinatário outro transitário. E não conhecíamos a informação final. O Código Baneiro da União vai um bocadinho mais longe, porque nós na altura, quando se dizia ao transportador, mas esta informação não se chega, nós precisamos de saber a informação sobre o expedidor original e o destinatário final. E a resposta era, mas nós não temos essa informação. Enquanto companhia marítima ou enquanto companhia aérea, só conhecemos o documento de transporte master. Por isso não podemos dar informação da qual não somos detentores. Por outro lado, falando com os agentes que emitem as AUSs, também nos diziam, não, nós não queremos dar a informação da AUS à companhia aérea ou à companhia marítima, porque não queremos pôr em risco as nossas relações comerciais e não queremos perder os nossos clientes. Por isso estávamos aqui um bocadinho neste impasse, daí a legislação ter ido ao encontro das necessidades da economia. E prevê que a companhia marítima entrega os dados da master e o transitário vem completar a informação com os dados da AUS. Cada um deles só vê a informação que declara, mas a autoridade aduaneira fica com a informação completa. Isto é uma grande novidade, isto chama-se preenchimento múltiplo e diz-nos que na prática uma declaração somada de entrada completa é composta por mais do que uma parte enviadas por pessoas diferentes. É uma grande evolução. O artigo 112 do CAU explica um bocadinho melhor este artigo 6 do artigo 127, diz-nos precisamente que em caso de transporte por mar ou vias navegáveis interiores, isto é um artigo específico para a via marítima, uma ou mais pessoas que não o transportador tiverem celebrado para as mesmas mercadorias um ou mais contratos de transporte adicionais, vão ter que transmitir essa informação. Eles podem fazê-lo de duas maneiras. Eu, imaginemos, como transitário, podia dizer assim, eu não quero ter o trabalho de me credenciar e de fazer a declaração somada de entrada, prefiro dar os dados das minhas AUSs ao transportador. Então, dou a informação à companhia marítima e a companhia marítima declara tudo. Entrega uma declaração somada de entrada completa, com toda a informação da master e da AUS. Por outro lado, eu, enquanto transitário, se não quero dar esta informação, então tenho que assumir a responsabilidade. Está aqui taxativamente neste artigo, esta partezinha final, a pessoa que não disponibiliza os elementos necessários deve fornecê-los à primeira instância aduaneira de entrada em conformidade com o artigo 127, número 6 do Código. Por isso, quando quem celebra os contratos de transporte adicionais não quer dar os dados ao transportador principal, os dados desses contratos de transporte adicionais, então tem que se responsabilizar por ser ele a declará-los junto das autoridades aduaneiras. Está bem? Isto é uma grande novidade, porque é a primeira vez na legislação aduaneira que temos uma declaração preenchida a duas mãos, diria. Até pode ser a três. Vamos ver. Se houver 2 ou 3 contratos, todas as partes envolvidas, quando celebram um novo contrato, um contrato adicional, qualquer uma dessas partes está obrigada a vir fornecer esta informação. Ou a transmite ao transportador principal, ou então está obrigada a vir transmiti-la diretamente ao sistema ICS2. Isto foi aqui uma grande evolução e mostra precisamente como a legislação vai de encontro às necessidades do mercado também. Mostra aqui esta flexibilização. Não foi criada uma obrigação declarativa que fosse impossível de cumprir, porque se criasse uma obrigação em que se dissesse que o transportador tinha de declarar todos os dados, incluindo destinatário final, expedidor original, isso iria ser quase bloqueador do comércio, porque os transportadores efetivamente não têm essa informação e as relações comerciais que têm com os operadores económicos na cadeia logística com quem trabalham, agentes de navegação, transitários, etc., são muito estanques e estão muito bem definidas ao longo de muitos anos. Por isso aqui foi a legislação a ir de encontro às necessidades da economia. Temos aqui um exemplo de uma consolidação. Isto é só para referir que quer se trate de uma verdadeira consolidação, que as AUSs, BLs, reflitam uma consolidação de várias remessas, que depois é entregue à companhia marítima num master BL, neste exemplo aqui das 3 AUSs, quer seja uma AUS para uma master, no fundo ali não há propriamente uma consolidação de mercadoria,
há apenas um segundo contrato de transporte para esconder, entre aspas, os verdadeiros intervenientes na expedição e na recepção da mercadoria. Quer seja numa situação, quer seja noutra, há sempre essa obrigação, está bem? A informação dos contratos adicionais, sejam um ou sejam vários, tem sempre que ser transmitida ou à companhia marítima para que ela entregue a declaração sumária de entrada com a informação completa, ou então diretamente ao sistema. Isto é feito também eletronicamente, claro, e também de uma forma automática, porque a companhia marítima, quando insere no sistema ICS2, quando declara os dados da master, vai indicar quem é o declarante suplementar. E identifica o número EORI da pessoa que celebrou os restantes contratos, do seu parceiro comercial, no fundo, que lhe entregou a carga e que emitiu outros contratos de transporte. Por isso, o declarante suplementar está automaticamente identificado quando a companhia marítima declara os dados da master e diz-nos é o EORI A que vai declarar o resto da informação que eu não tenho. Ou o EORI B ou C, ou pode haver mais do que um até. E isto de forma sequencial, a informação vai sendo agregada e quando todas as partes já declararam as suas informações, temos então uma declaração sumária de entrada completa. Em termos de prazos, temos, como eu dizia há pouco, o prazo de envio para a carga contentorizada é 24 horas antes do carregamento, isto é o prazo geral. E em termos de carga a granel fracionada, a declaração sumária de entrada tem que ser enviada 4 horas antes da chegada ao primeiro porto do território aduaneiro da União. Isto aqui, no fundo, é quase como uma exceção, porque, por definição, a declaração sumária de entrada é enviada antes do carregamento. A exceção está aqui na carga geral, na carga fracionada e a granel. Em termos de circuito, pensamos que antes, pensando na carga contentorizada, por exemplo, a título de exemplo, antes do carregamento, 24 horas antes do carregamento, o transportador tem que enviar ou a declaração sumária de entrada completa ou o conjunto mínimo de dados relativos à master. Nesse momento, identifica o declarante suplementar, que será quem emitiu os contratos de transporte adicionais, e o declarante suplementar vai enviar também um conjunto parcial de dados para que nós fiquemos com a declaração sumária de entrada completa. Se por acaso tivermos um BL direto em que a companhia marítima tem toda a informação, ela envia de imediato uma declaração sumária de entrada completa e não há necessidade deste multiple filling, deste preenchimento múltiplo. O preenchimento múltiplo nunca é uma obrigação. É uma opção das partes. Se a companhia marítima tem toda a informação, declara de imediato e de uma vez só a declaração sumária de entrada completa. Se só tem informação parcial, tem que estabelecer também acordos com os seus parceiros comerciais para determinar ou me dás a informação e eu envio a DSE completa, ou então eu envio uma parte, identifico-te e tu vais enviar a segunda parte. Está bem? Pronto, isto também é sempre aconselhável, até em termos práticos, e as próprias associações do setor, o World Shipping Council e outras, as associações de transitários, FONASBA, ECASBA, FIATA, IATA, a todos os níveis têm sempre aconselhado a que se celebrem acordos formais para salvaguardar as posições das partes. Até fizeram algumas minutas, divulgaram pelos seus associados, no sentido também de ajudar a que este novo processo corra de uma maneira mais prática e mais fluida. Do ponto de vista da autoridade aduaneira, é ótimo até que haja esses acordos, porque significa que as coisas estão reguladas, que não são aleatórias e que os transportadores estão a agir de forma concertada para conseguirem cumprir com as formalidades. Isso para nós é ótimo que as próprias associações do setor se mobilizem no sentido de facilitar o cumprimento. É muito importante esta ação. Em termos práticos, depois do envio da declaração sumária de entrada, então o contentor carregou, né, as 24 horas a seguir, depois o meio de transporte saiu. Quando o meio de transporte chega ao primeiro porto da União, tem que cumprir a notificação de chegada do meio de transporte, já é uma primeira formalidade cumprida no SINTEM, e tem que ser apresentadas as mercadorias. A apresentação das mercadorias e a notificação de chegada do meio de transporte estão também, apesar de serem formalidades cumpridas no SINTEM, estão também relacionadas com o ICS2 na medida em que permitem saber quando é que eu vou controlar as mercadorias. Isto é, vamos voltar àquele exemplo em que fizemos uma análise de risco de um contentor
que carregou na China e em que determinamos, vamos fazer um controle desta remessa no porto de descarga do contentor, no porto onde está previsto descarregar. Eu preciso de saber, já sei que vou controlar aquele contentor, está identificado o contentor, está identificado o navio onde ele vai carregar e até a data prevista de chegada. Depois pode haver ali algum delay ou atraso ou até antecipação, mas temos ali já uma data prevista de chegada, por isso já sabemos mais ou menos daqui a, por exemplo, 30 dias, este contentor vai chegar cá e eu vou querer controlá-lo. Para que eu depois possa providenciar os controlos necessários com a maior celeridade, eu preciso saber quando é que o meio de transporte chega e quando é que as mercadorias estão apresentadas. O meio de transporte, quando chega, é enviada esta informação da notificação de chegada e eu já sei, o navio X, que traz o contentor A, que eu determinei que quero controlar, já chegou, já está no porto, já atracou. Essa é a primeira informação que recebemos quando o navio chega. A seguir, quando as mercadorias efetivamente descarregam, consideram-se apresentadas, porque estão disponíveis para o controle, já estão no terminal, já estão no cais. E então, a partir desse momento, eu sei, posso executar o controle que quero fazer. Daí a relação e estes dois sistemas trabalham interligados para que esta informação flua de um para o outro. O ICS2, quando determina um controle, envia informação ao SINTEM. Não é assim uma ligação direta, é complexo, mas pronto, assim, falando assim em termos mais simplistas e práticos, quando é determinado um controle no ICS2, o SINTEM é informado, a notificação de chegada do meio de transporte e a apresentação das mercadorias são efetuadas no SINTEM, e o SINTEM já sabe que aquele contentor, quando for apresentado, é disparada uma notificação de controle, é informado o agente de carga, porque aquela mercadoria vai ser controlada. Por isso estas duas coisas acabam por estar muito, muito interligadas. Em termos de dados, a declaração sumária de entrada, como eu dizia há pouco, e digo agora, mais dados do que a declaração sumária de entrada do ICS, passou a exigir aqui informação relativamente ao vendedor e ao compradores finais, para além do expedidor e destinatário, entendidos como transitário, ou quem faz a expedição no sentido logístico, tem, claro, a informação do transportador, o transportador identifica o declarante suplementar. Todos os operadores são identificados com o número EORI, sempre que esse número existir, e é obrigatório no caso do transportador e do declarante suplementar. Identificam também o tipo de pessoa, no sentido de saber se é uma pessoa coletiva, se é uma pessoa singular. Isso também é importante para nós em termos de análise de risco. Em termos dos locais, temos a data prevista de chegada, a data efetiva de chegada e os vários locais por onde a carga passa, propriamente dito. Onde é que é feita a aceitação da carga para ser carregada, onde é que é carregada, onde é que descarrega e onde é que vai ser entregue também o local final, destino final da mercadoria. Por isso descarrega num porto, mas pode ser ainda transportada para outro local até à entrega. Conhecemos também, através da declaração sumária de entrada, os países da rota do meio de transporte e da remessa. Se a remessa fez algum transshipment, por exemplo, e o próprio meio de transporte em que portos foi tocando ao longo da sua viagem. Todos isto são elementos importantes para a nossa análise de risco. Em relação às mercadorias, temos aqui um conjunto de dados que nos permitem caracterizá-las de uma forma assim, adequada. Temos a descrição comercial habitual, o código pautal do sistema harmonizado, isto é um código a 6 dígitos, que é usado por todos os países que fazem parte da Organização Mundial das Alfândegas, por isso é um código padrão. O sistema harmonizado é subscrito por todos os países, 185 países, não estou em erro, membros da Organização Mundial das Alfândegas, por isso não há aquela dificuldade, mas o código que usam na China não é o código que usam em Portugal. Como é que ele vai classificar a mercadoria e indicar a posição do sistema harmonizado? Não. O código que usam na China é o mesmo que usam em Portugal. Isto só poderia acontecer se viesse algum dos poucos territórios que não são membros da Organização Mundial das Alfândegas. São muito poucos, 5 ou 6, não estou em erro, e não são sequer territórios com quem a União Europeia tenha relações comerciais frequentes. É também identificada se a mercadoria é perigosa e qual o código de mercadoria perigosa, o peso bruto, o número e o tipo de volumes, as marcas de expedição. Em termos de meio de transporte, é identificado o contentor, o meio de transporte em si, através do número IMO, e se tratarem de remessas postais, não é muito comum o transporte por via marítima, mas às vezes acontece, se tratarem de remessas postais, também é identificado o número do receptáculo postal.
São pedidos mais dados para além deste, eu destaquei aqui assim os mais importantes e que refletem também aqui alguma diferença em relação ao que tínhamos anteriormente na declaração sumária de entrada, que era enviada sem este preenchimento múltiplo. Mas pronto, com este conjunto de dados conseguimos ter uma informação importante sobre a rota, o meio de transporte, os operadores envolvidos na remessa e sobre a mercadoria também. Este conjunto de dados vai permitir que as autoridades aduaneiras executem então a análise de risco de uma forma eletrónica e com base em critérios de risco comuns aplicados de forma igual em todos os Estados-membros, está bem? Por isso, o facto da mercadoria entrar em Portugal primeiro ou entrar em Espanha primeiro não vai ter qualquer diferença em termos de declaração sumária de entrada, porque a análise de risco é feita da mesma forma. O sistema ICS2 é um sistema transeuropeu, desenvolvido pela DG TaxUD e disponibilizado aos Estados-membros. Tem uma componente também nacional, que cada Estado-membro depois desenvolveu, mas o sistema é um único, usado por todos os Estados-membros. E os critérios de análise de risco são também os mesmos, aplicados de forma igual em todos os Estados-membros. Por isso aqui não há possibilidade de haver divergência. Se houvesse um critério de risco, por exemplo, com o nome de uma pessoa, o exemplo que eu dava há bocado exagerado do Bin Laden, se o Bin Laden viesse como destinatário numa declaração para Portugal, era a mesma coisa do que se fosse destinatário numa declaração que foi apresentada em Espanha. O critério que ia ser disparado ia ser o mesmo, porque são critérios de risco comuns. Em termos de implementação, o ICS2 está em curso ainda a sua implementação, é relativamente recente. Na via marítima, ele tem 3 fases, a via marítima é a terceira fase. Na via marítima, o sistema está em produção desde o dia 3 de junho de 2024 e está dividida esta fase de implementação em 3 períodos, digamos assim, em 3 janelas. O primeiro período obriga a que todos os transportadores marítimos enviem as declarações sumárias de entrada, por isso, uma companhia marítima que emitiu um BL direto e que tem toda a informação, tem que entregar a declaração sumária de entrada completa desde o dia 3 de junho. Se ele só tiver dados parciais da Master, tem que entregar os dados parciais da Master. Mas os dados da AUS só são apresentados a partir do dia 4 de dezembro. Nós temos aqui estes 3 períodos diferentes. Para os emissores das AUS na via marítima, a obrigação só tem início a partir do dia 4 de dezembro. E a partir do dia 1 de abril de 2025 aplica-se ao transporte rodoviário e ferroviário. E não falo aqui muito desta parte, nós não temos fronteira terrestre, não é? Em termos de situação geográfica, Portugal, como não tem fronteira terrestre da União Europeia, não é? Fronteira externa, quando eu digo fronteira, é fronteira externa da União Europeia, não temos declarações sumárias de entrada da via rodoviária ou ferroviária apresentadas para as instâncias aduaneiras portuguesas, porque não somos fronteira externa. Só temos declarações sumárias de entrada da via marítima ou da via aérea. Por isso, as datas aqui que nos preocupam, entre aspas, é este período entre 3 de junho e 4 de dezembro, 3 de dezembro, em que a obrigação existe apenas para os transportadores marítimos para o envio de declarações sumárias de entrada completas ou os dados da Master, e depois entre 4 de dezembro de 24 e 1 de abril de 25 para o envio dos dados parciais relativos às AUSes. Os Estados-membros já estão todos em produção desde o dia 3 de junho, por isso têm os sistemas aptos a receber as declarações, está bem? Aqui, refiro outra vez aqui esta janela de implementação, o transportador marítimo desde o dia 3 de junho que tem que enviar os dados, mas podia ter pedido antes do dia 3 de junho, para usar a janela de implementação até o dia 4 de dezembro. E entre dia 3 de junho e dia 4 de dezembro continua a declarar no ICS e só a partir de 4 de dezembro então é declarar no ICS2. Praticamente todos os operadores fizeram esta opção. Não é uma data fixa, não tem que ser 3 de junho ou 4 de dezembro. Um transportador podia ter vindo dizer em maio: não estou em condições de entrar a 3 de junho, preciso de ainda terminar alguns desenvolvimentos, fazer mais testes, etc. E vou entrar, por exemplo, a 1 de setembro. E comunica que entra no ICS2 a partir de 1 de setembro. E não há problema nenhum. Isto é uma janela. Durante este período, entre 3 de junho e 4 de dezembro, os transportadores marítimos têm que migrar do ICS para o ICS2. Entre 4 de dezembro de 24 e 1 de abril de 25, os emissores das AUS têm que migrar do ICS
para o ICS2. Neste caso não migram porque não declaravam nada no ICS, né? Têm que entrar em operações no ICS2. Por isso são janelas de implementação. Esta janela de implementação tem que ser pedida por escrito. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, tenho aqui este slide só para lembrar que isto existe. Tem que ser um pedido feito por escrito no site, no Portal das Finanças, na página relativa ao ICS2, está lá esta informação detalhada, como é que os operadores podem pedir para utilizarem então esta janela de implementação. Em relação ao ICS2, como eu disse há pouco, é um sistema transeuropeu desenvolvido pela Comissão Europeia, por isso, fundamentalmente, a documentação técnica e funcional que existe está elaborada em inglês. Nós temos no nosso site, no Portal das Finanças, uma página dedicada ao ICS2 com muitas explicações. Há muitas fichas informativas, folhetos informativos mais simples, pequenos vídeos também para explicarem assim, de uma forma mais simples, generalista, o que é o ICS2, para que é que serve. Também estão lá na página do ICS2 no Portal das Finanças. E na página do portal temos também vários links para a página da DG TaxUD e para a plataforma colaborativa CircaBC, que é a plataforma da TaxUD, onde estão disponíveis todos os documentos do projeto. Desde especificações funcionais, especificações técnicas, documentação para os testes de conformidade, documentações sobre o Shared Trader Interface, etc. Há aqui uma panóplia de documentação, que é mesmo muita. Toda ela está alojada nesta plataforma colaborativa CircaBC, gerida pela TaxUD, e por isso aqui temos toda a informação sobre o projeto. No Portal das Finanças, para não nos tornarmos redundantes, o que é que nós temos? Temos os links para a página da TaxUD e para a página do CircaBC, está bem? Mas pronto, a partir do portal chegam a toda esta informação. Está também disponível no portal e-learning da TaxUD um conjunto de cursos sobre ICS2 para as várias vias, para a via postal, para os operadores expresso, para a via aérea, para a via marítima, que estão disponíveis para os operadores económicos, são cursos livres, qualquer um pode ir e registar-se e fazer o curso. É muito interessante. Tudo em inglês, claro, mas muito interessante. Pronto, esta última imagem aqui, para concluirmos aqui em relação ao ICS2, mostra precisamente estas fases. O ICS2 começou em 2021, a primeira versão aplicava-se à carga expresso e à carga postal. Os dados prévios ao carregamento, no caso da via aérea, chama-se PLACI, Preloaded Advanced Cargo Information, tem a ver com a segurança da aviação civil e está relacionado com os regulamentos da ANAC de security. Depois, em 1 de março de 23, entrou toda a carga aérea, geral, toda a carga. Tudo o que dizia respeito à via aérea entrou a 1 de março de 23 e agora em 24, a 3 de junho de 24, a via marítima, dividida naquelas 3 janelas que eu referi há pouco. Está bem? Em relação ao ICS2, acho que já dá aqui muita informação, isto é muito técnica, eu sei que isto não é informação fácil e é muita informação. Passando agora aqui para o Syntane, tentando fazer aqui a ponte. A primeira questão que eu gosto de frisar é que, enquanto que o ICS2 é um sistema transeuropeu, desenvolvido pela Comissão Europeia, o Syntane é um sistema nacional, desenvolvido pelos Estados-membros. Cada Estado-membro tem o seu, cada um lhe dá o nome que entende, no caso de Portugal é o Syntane, Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias. O que é que este sistema, sendo um sistema nacional, nós temos liberdade para definir as mensagens, a sua arquitetura, as suas interligações com outros sistemas, etc. No entanto, temos também um conjunto de requisitos que temos obrigatoriamente que cumprir. E esses requisitos estão definidos no pacote CAL, no Código Anuário da União, no ato delegado e no ato de execução. Em paralelo, o Syntane tem ainda requisitos que advêm da legislação nacional. Requisitos de obrigação da apresentação dos manifestos, por exemplo, que vem do Regulamento das Alfândegas, e ainda obrigações relativamente aos armazéns de depósito temporário, que vem aqui do Decreto-Lei 309/2009. Por isso está aqui, esta é a grande diferença entre o ICS2 e o Syntane é esta. O ICS2 cumpre formalidades exclusivamente dos regulamentos do pacote CAU, do Código Anuário da União, e é um sistema desenvolvido pela Comissão Europeia. Igual em todos os Estados-membros. A mesma mensagem, o operador que envia uma mensagem para Portugal envia a mesma mensagem para a Espanha. O Syntane não, é um sistema nacional que tem que cumprir requisitos comuns.
os requisitos, os elementos de dados que compõem uma declaração de depósito temporário ou a apresentação das mercadorias, etc., são requisitos que estão definidos no ato legado do CAU e no ato de execução do CAU. Por isso, se é obrigatório indicar, por exemplo, o expedidor, todos os Estados-membros obrigam a que o expedidor lá esteja. Mas o formato da mensagem pode não ser exatamente igual, porque cada país desenvolveu o seu sistema. Por isso, no fundo, tem requisitos comuns em termos de dados, mas depois a arquitetura e o desenvolvimento do sistema é determinado a nível nacional. Em termos práticos, o Sintem vem substituir o SDS. O SDS é o nosso sistema, digamos assim, de uma forma comum, que trata os manifestos, o manifesto de descarga e o manifesto de carga. Está em produção desde 2006, foi evoluindo. Em 2008 entrou em produção nos 3 grandes portos, Lisboa, Sines e Leixões, ligação na altura à JUP, através de uma ligação à JUP, muito importante esta ligação, por isso os operadores portuários, os agentes de navegação, as companhias marítimas declaram atualmente na JUL, e a JUL está ligada ao SDS e vai estar ligada aqui ao Sintem, por isso a obrigação declarativa é cumprida uma única vez, né? Quando entregam uma mensagem na JUL, a JUL encaminha para o Sintem, por isso o agente de navegação que tem que entregar um manifesto só o entrega uma vez, então é uma evolução muito importante. Portugal foi pioneiro neste tipo de processos. Estamos a trabalhar neste modelo desde 2008, uma grande parceria com os portos portugueses. E, só para terem uma ideia, o regulamento do European Maritime Single Window, que entra em aplicação em agosto de 2025, obriga a que todos os Estados-membros disponibilizem uma plataforma similar a esta. As formalidades aduaneiras que são cumpridas do CAU, que advêm do CAU e que são cumpridas no Sintem, todos os Estados-membros vão ter que permitir que elas possam ser cumpridas na Plataforma Marítima Nacional, equivalente à JUL. Isto vai ser obrigatório a partir de agosto de 25. Ora, Portugal já trabalha neste modelo desde 2008. Gosto muito de frisar isto porque também mostra aqui os nossos avanços na digitalização e este trabalho colaborativo com as administrações portuárias, que foi complexo e é complexo e continuamos a trabalhar colaborativamente, mas que é muito importante no sentido dos benefícios que traz à economia e toda a simplificação no processo declarativo. Em termos de sistema propriamente dito, ele está organizado tem 3 processos, 3 módulos, chamemos assim. O primeiro é o processo do meio de transporte, onde fica registada toda a informação relativamente ao navio em si. Nós atribuímos um número de contramarca. O número da contramarca é um número de registro sequencial, por isso o navio chega naquela viagem, tem um número de contramarca, e a partir daí essa contramarca funciona quase como um chapéu para toda a informação relativamente àquele navio e às mercadorias nele transportadas. Temos aqui este conjunto de informação que lá fica registado, e é no processo de meio de transporte que fica registada a notificação de chegada da embarcação. Nós sabemos a data e a hora efetiva de chegada daquele navio a um porto português. Isto está previsto no artigo 133 do CAU, que nos diz que a embarcação, o operador da embarcação tem que comunicar à chegada do meio de transporte esse facto, mas também nos diz aqui no segundo parágrafo que se as autoridades aduaneiras dispuserem de informação acerca da chegada de uma embarcação marítima ou de uma aeronave, podem dispensar a notificação referida no primeiro parágrafo. Ora, como o nosso sistema nacional aduaneiro, o Sintem, está ligado à JUL, e as administrações portuárias informam o Sintem da hora de chegada efetiva do navio, nós dispensamos esta formalidade aos operadores económicos. Aqui também é uma simplificação. Nenhuma companhia marítima tem que ir fazer formalmente a notificação de chegada da embarcação, porque a administração aduaneira já tem essa informação por outros meios, através da ligação à JUL. A JUL, para além de transmitir ao Sintem a informação que os agentes de navegação declaram, propriamente dita, também envia automaticamente à administração portuária esta informação ao Sintem. Não é propriamente a companhia de navegação que vai dizer a data de entrada em porto, ela chega ao Sintem através da JUL, mas é uma informação transmitida pela administração portuária. Por isso temos a informação, no fundo, de uma entidade que controla os portos. Não tem que ser o operador da embarcação a dizer-me a que horas é que chegou, porque eu sei pela administração portuária a hora efetiva de chegada, de entrada em porto, num primeiro momento, e depois de atracação, num segundo momento.
E o mesmo se passa para os dados da saída. O Sintem nós estamos aqui a falar dos processos de entrada de mercadorias, mas o Sintem tem uma componente também relativa à saída, porque no Sintem também são declarados os manifestos de carga e ficam depois também registadas a data de saída do porto e a data efetiva de saída, está bem? Hoje aqui estamos a falar sobre os processos de entrada, até pela associação ao ICS2, mas o Sintem tem uma componente relativa à saída também. Em termos de mercadorias, o que é que o Sintem recebe? Recebe os manifestos, como eu dizia. O manifesto é uma designação comercial muito antiga, não é? Já há 500 anos que as alfândegas recebiam manifestos dos navios que atracavam nos nossos portos e hoje continuam a receber. Mas estes manifestos têm alguns nomes específicos, isto é, o manifesto em si, como uma lista de remessas carregadas a bordo de um navio, não é uma declaração aduaneira de per si, mas a legislação aduaneira prevê que a declaração de depósito temporário, por exemplo, possa ser apresentada sob a forma de um manifesto, porque há muitos Estados-membros que na sua legislação nacional exigem a apresentação do manifesto. É o caso de Portugal com o regulamento das alfândegas. Por isso, este conjunto de informação sobre as remessas, o manifesto de descarga, é apresentado no Sintem, com várias valências também. Há várias formalidades aduaneiras previstas no CAU, que são apresentadas no Sintem no manifesto. O que é que a administração portuguesa e as administrações portuárias fizemos? Nós trabalhamos a mensagem que é enviada para a JUL e que depois é encaminhada para o Sintem, de forma a que essa mensagem contenha todos os requisitos que o Código Aduaneiro da União exige. Se trata de um navio de linha não regular que está a chegar ao território da União pela primeira vez, é obrigatório apresentar uma declaração de depósito temporário. E o CAU diz exatamente quais são os dados que essa declaração tem que conter. Por outro lado, se é um navio de linha regular que até vem de um porto europeu, aquele manifesto continua a ter que ser apresentado, mas já não é uma declaração de depósito temporário, é uma declaração de trânsito ETD. Os requisitos dados dessa declaração de trânsito são outros, estão previstos também no CAU, com outro detalhe. Nós tivemos este trabalho também no sentido da simplificação e da ajuda ao operador económico. Em vez de construirmos mensagens diferentes, era muito mais simples ter uma mensagem para cada formalidade. E o agente de navegação, quando tinha que declarar, dizia: agora vou usar a mensagem 1, agora vou usar a mensagem 3, agora vou usar a mensagem 5. Em termos de implementação era complexo, em termos de utilização também. Por isso nós construímos uma mensagem com todos os elementos de dados necessários e as regras de preenchimento é que são condicionais. Quando é para um efeito, tem que preencher determinados elementos de dados. Quando é para outro efeito, tem outro conjunto de dados para preencher. Esta informação está toda consolidada depois nos manuais da aplicação. Temos manuais de preenchimento que explicam, para além da legislação, claro, quem quiser estudar o Código Aduaneiro e os anexos do ato delegado e do ato de execução tem esta informação inequívoca, mas nós elaboramos em paralelo manuais de preenchimento de uma forma mais simplista, linguagem menos técnica, o menos técnica possível, para que a mensagem passe e para que os utilizadores possam facilmente preencher as declarações com mais facilidade. Em termos de manifesto de carga, não vou perder aqui muito tempo, porque isto não é hoje o nosso ofício, diria assim, mas pronto, também existe, também está no Sintem e cumpre também aqui um conjunto diferente de formalidades previstas na legislação aduaneira. O terceiro módulo do Sintem é o processo dos depositários, é a informação relativa à apresentação das mercadorias. A formalidade que aqui se cumpre, naquela pentologia que falávamos no início, é o quarto passo. O primeiro passo era a declaração somada de entrada, o segundo passo é a notificação de chegada do meio de transporte, que, como referi, está dispensada formalmente aos operadores, porque a AT recebe essa informação das administrações. O terceiro passo é a declaração de depósito temporário, que se consubstancia no manifesto de descarga. E o quarto passo é a apresentação das mercadorias, que temos o terminal portuário e dizer-nos: já descarreguei esta remessa, está aqui o contentor pronto. Está sob fiscalização aduaneira, naquele espaço, dali não pode sair e está disponível para controle se for caso disso. Isso é a apresentação das mercadorias. Há a apresentação física no sentido formal, está aqui a mercadoria disponível, mas também é uma formalidade aduaneira, é uma mensagem, é uma notificação enviada para o Sintem. E fica então registada aqui no processo dos depositários. Em termos de Sintem, o fundamental é perceber que ela é uma continuidade em relação ao STS, aquilo que já existe hoje do STS. O sistema novo é um sistema similar ao atual. Tentamos
temos obrigatoriamente que cumprir os novos requisitos de dados e o novo modelo de dados da União Europeia, por isso o Código da União impõe um modelo de dados único a ser utilizado por todos os Estados-membros em todos os sistemas aduaneiros. Por isso aí também a necessidade destes novos sistemas, porque são sistemas que têm que estar adaptados aos novos requisitos da legislação, mas é um sistema que tenta trazer aqui alguma continuidade. E tendo em conta que é um sistema nacional, nós tentamos sempre manter o paralelismo com o que tínhamos anteriormente, aqui no sentido da facilitação do utilizador, facilitando a vida em todas as partes, quer seja o utilizador interno da AT, não é? Que há 10 anos, ou 12 ou 15 trabalha com o SDS, quer seja com o agente de navegação que declara na JUL e que depois a informação é enviada ao SINTEM, atualmente ao SDS. Por isso, esta foi sempre uma preocupação aqui da Autoridade Tributária e Aduaneira, que é cumprir a legislação, porque estamos obrigados a isso e temos que ter sistemas que cumpram os novos requisitos e o novo modelo de dados, mas assegurando também aqui, tentando garantir alguma simplificação de procedimentos para os operadores económicos, tentando facilitar a vida de quem tem que declarar nestes sistemas aduaneiros. Temos sempre um bocadinho em vista esta perspectiva. Em termos de documentação, temos também uma página no Portal das Finanças relativa ao SINTEM, toda a informação informação técnica, sejam as especificações das mensagens, os guias, os XSDs, os manuais de preenchimento, etc. Tudo isso está aqui na página do Portal das Finanças. Em termos de testes, há um ambiente de teste específico para o novo sistema. Este ambiente de testes tem até uma área do operador económico onde tem também todos os manuais e toda a informação necessária para a parte técnica do desenvolvimento, certificados digitais, etc. E temos um sistema de credenciação que os utilizadores podem até já usar em produção para se registarem para nas próximas semanas entrarmos em produção, que é este sistema de gestão de utilizadores externos, está também no Portal das Finanças e que pode ser usado desde já. Se em termos de SINTEM, pronto, fui assim um bocadinho mais breve, porque há aqui uma similitude maior com aquilo que temos hoje em dia em produção, com o SDS, enquanto que as diferenças do ICS para o ICS2 são maiores, está bem? Daí eu também ter dedicado aqui um bocadinho mais tempo ao ICS2 do que ao SINTEM. Para concluir, gostava apenas de falar aqui um bocadinho sobre o papel da Autoridade Tributária e Aduaneira. Não me vou alongar, já estamos aqui em cima da hora, mas para destacar aqui 2 ou 3 aspectos que às vezes à primeira vista não são do conhecimento comum, eu quero acreditar que sim, mas que muitas vezes não estão presentes no nosso pensamento inicial, que é, desde sempre há alfândegas, não é? Desde que há fronteiras que há alfândegas. As alfândegas portuguesas têm centenas de anos, até como a alfândega portuguesa e com este papel de controle da fronteira. Mas, fundamentalmente, ao longo dos anos sempre se associou o papel da alfândega como o papel da recolha dos tributos, da cobrança dos direitos aduaneiros. Era sempre um papel muito de protecionismo da economia, de tempos imemoriais, não é? Há 500 anos atrás as preocupações eram fundamentalmente protecionistas, não é? Da proteção da economia. Com o evoluir dos tempos, e especialmente nas últimas décadas, aumentaram os acordos comerciais entre os vários blocos. Vemos o caso da União Europeia, que assim é, não é? Com 60 anos de União Aduaneira e mercado único já há 30 anos. As fronteiras, entre aspas, mantêm-se, as fronteiras políticas continuam a existir, geográficas, estatísticas, etc., mas em termos de cobrança de direitos, dilui-se. É? Até porque mesmo com outros grandes blocos, Estados Unidos, Canadá, Japão, etc., Mercosul, e os acordos que a União Europeia celebra com esses grandes blocos, definem muitas vezes taxas de direitos aduaneiros zero ou muito próximo de zero. Ora, isto faz com que o papel da alfândega deixe de ser, por excelência, um papel de cobrança de tributos na entrada das mercadorias e seja cada vez mais um papel de controle de fronteira externa no sentido da segurança. Segurança e proteção, como eu referi há pouco no âmbito do ICS2, mas muito mais do que isso. Saúde pública, proteção da vida da flora e da fauna no âmbito da Convenção CITES, tráficos ilícitos, direitos de propriedade industrial, com a contrafação, etc. Todo esse papel da alfândega é hoje em dia o grande papel, diria assim. Não tanto a cobrança dos direitos, porque as taxas de direitos são cada vez mais baixas, face aos acordos internacionais que são celebrados, mas no fundo redobram-se as nossas preocupações em termos de controle de fronteira no sentido da segurança e proteção da sociedade. E isto é um papel muitas vezes esquecido.
seja pelo viajante que vai passar umas férias às Caraíbas e chega ali ao aeroporto e na sala de bagagem é parado porque traz uma plantinha na mão e lhe dizem que a plantinha não pode entrar, e a pessoa fica muito chateada porque é que a alfândega ficaram ali com a plantinha e agora? E nem pensam porque é que a plantinha ficou retida porque é uma mercadoria sujeita a restrições, pode trazer pragas, pode ser uma planta invasora, etc. Por isso, para ser importada, teria que vir com um certificado fitossanitário próprio, ter um atestado próprio para poder entrar. Isto é um exemplo da nossa vida do dia-a-dia corrente, mas que isto acontece também com as mercadorias em si. Um grande remessa, um grande navio de madeira, quando chega, não é tão só a preocupação da cobrança dos direitos aduaneiros associados àquela mercadoria, mas o controle fitossanitário sobre aquelas madeiras. Por isso, este papel de controle da fronteira da alfândega tem que ser destacado cada vez mais nos nossos dias por força da globalização e do aumento dos negócios. Esta é cada vez mais a nossa função. Em paralelo, temos como função a prevenção e repressão da fraude, naturalmente, não é? Está na nossa competência e é um nosso objetivo, não apenas no sentido da prevenção e repressão, mas no sentido do favorecimento do comércio justo e legítimo. Porque ao mesmo tempo que lutamos contra as situações de fraude, privilegiamos também comércio justo e legítimo, com simplificações várias na legislação, muitas facilidades, muitos para diversas situações, as simplificações que a legislação prevê, visam precisamente facilitar o operador económico que cumpre. É este o paradigma. Facilitação de comércio justo e legítimo, em paralelo com a repressão de quem não cumpre, não é? Repressão e prevenção da fraude. Por fim, um outro grande papel da Autoridade Tributária Aduaneira e que nos últimos anos tem tido um grande apoio, diria, da tutela, é precisamente o apoio ao cumprimento. É este papel de ajudar a que os operadores económicos, que os contribuintes cumpram as suas obrigações de forma mais facilitada. Temos esse objetivo, e efetivamente é um objetivo nosso, facilitar o cumprimento. Se o operador económico cumpre, se tudo flui, tudo vai fluir de forma rápida. O desalfandegamento de uma grande remessa, um grande navio que atracou, que tem 500 contentores, se todo aquele processo da entrada de formalidades, aquela pentologia que eu referia, for cumprida de forma correta, o desalfandegamento é muito célere, não há paragem e há favorecimento da economia e de todos os intervenientes. Por isso, cabe-nos a nós também apoiar esse cumprimento. Em termos práticos, há de ter disponibilizado atendimento presencial, naturalmente, nas alfândegas de forma privilegiada, através do centro de atendimento telefónico e também através do e-balcão. Por isso, no fundo, este é o nosso papel associado aqui ao ICS2 e ao Sintem. Este grande papel é muito visível nestes temas, porque se tratam das primeiras obrigações declarativas na entrada das mercadorias. Estas imagens que eu coloquei aqui mostram aqui um bocadinho de forma caricatural, obviamente, aquilo que nós tínhamos numa alfândega há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, um ambiente pouco digital, muitos papéis. Aqueles que entraram numa alfândega há 20 anos, por exemplo, viam as nossas secretárias com estes montes de papéis. É uma caricatura, obviamente, mas efetivamente as declarações eram todas processadas em suporte de papel e por isso cada verificador aduaneiro tinha na sua mesa uma resma de declarações para analisar e por aí fora. Temos sempre no nosso centro das atenções as fronteiras e dali aquela representação do mundo ali no meio. Esta imagem de baixo já pretende demonstrar aquilo que temos hoje em dia. Continuamos a ter o mundo no nosso foco, não é? As fronteiras e as trocas comerciais como foco, mas trabalhamos num ambiente muito mais digitalizado e com muito mais facilidade de comunicações. É aqui apenas uma pequena brincadeira, mas acho que demonstra um bocadinho daquilo que temos hoje e da evolução que temos vindo a fazer ao longo destes anos. Estes novos sistemas também ajudam a esta segunda imagem, a esta digitalização e simplificação de procedimentos, sempre tendo como intuito a rapidez no desalfandegamento, libertar as mercadorias de forma célere, privilegiar a economia. Por fim, e para concluir, tem aqui só um esquema muito rapidamente, que pretende demonstrar de forma integrada estas formalidades que aqui tivemos a falar.
É aqui sim um esquemazinho, acho que às vezes é mais fácil para se perceber. Temos aqui as 5 formalidades da pentologia. A primeira declaração que é enviada quando alguém pensa em enviar uma remessa de mercadorias para a União é a declaração somada de entrada, que é enviada para o ICS2. A seguir é enviado o manifesto para o SINTEM, que é enviado consubstanciando a declaração de depósito temporário. Entretanto, o navio, aqui temos um exemplo com a via aérea e a via marítima, porque é igual para os dois, mas no nosso caso, o navio, entretanto, estava já a navegar e atracou ao nosso porto. Neste momento, as mercadorias descarregam e o depositário, o terminal portuário, faz a apresentação das mercadorias, disponibiliza-as para controle, estão no terminal e envia a informação de que as mercadorias estão apresentadas para o SINTEM. A partir deste momento, as mercadorias estão no terminal, estão em situação de depósito temporário, estão sob fiscalização aduaneira e podem ser declaradas para um regime durante 90 dias. Durante 90 dias, até o máximo de 90 dias, podem permanecer no terminal à espera de serem declaradas. Entretanto, o importador contratou um declarante aduaneiro, vai-lhe fazer uma declaração para o Estado de importação, uma declaração de introdução livre prática, vamos supor aqui uma importação pura. É enviada a declaração para o Estado de importação, essa declaração segue o seu circuito, pode haver controles, etc. Quando há autorização de saída no Estado de importação, essa informação é enviada ao SINTEM. O SINTEM informa o depositário de que as mercadorias já têm autorização de saída. Entretanto, já alguém se apresentou no ADT para levar as mercadorias para a casa do importador, um transitário, um operador, etc. As mercadorias seguiram para a casa do importador e o depositário informa o SINTEM de que já não tem as mercadorias nas suas instalações. Isto, de uma forma assim esquemática e muito resumida, representa o fluxo de entrada das mercadorias no território aduaneiro da União. Está bem? Se todas estas 5 formalidades forem cumpridas com correção, no sentido do preenchimento dos dados, com a informação correta, legítima, todo o desalfandegamento é muito célere e a partir do momento em que as mercadorias estão disponíveis no terminal, não é? Desde que chegam e é feita a sua apresentação, muito rapidamente podem ser desalfandegadas e libertadas para a casa do importador. E pronto, estou disponível para as vossas questões. Sei que me alonguei um bocadinho, peço desculpa, mas pronto, isto é muita coisa. Faz mal, nós é que Mas agradecemos. De facto, eu acho que estas conversas são bastante importantes, até para desmistificar às vezes muitas ideias, não é? É claro que quem são os intervenientes diretos têm têm as suas relações diferenciadas em relação a esta audiência que aqui está hoje para aprender um pouco, de certa forma, como é que funciona. E então eu ia partir e agradecer outra vez, Ana, gostei imenso. Obrigada. Tirei aqui muitas dúvidas que tinha e fiquei com uma ideia até muito mais abrangente sobre o processo de digitalização que a AT já tem neste momento. Penso que há só ali uma questão que até já tínhamos conversado, não é? Que é aquela parte da fiscalização que realmente acho que é necessário ser alguma coisa melhorada, não é? Para acelerar todo este processo. Sim. Mas isso são outros tantos, não é? Porque tem a ver com Sim, meios, são passos, pessoas, nós recursos, vamos ir. não é? Gradualmente o processo de digitalização avança, mas eu percebo que isto é muita informação, eu transmiti aqui muita informação técnica e muito complexa. Quem está dentro das matérias aduaneiras até acompanha, eu percebo que se calhar foi um bocadinho maçador nesse aspecto, de ser uma coisa muito específica, são matérias muito específicas e que nem todos trabalham com elas, mas por isso mesmo. Mas queria mostrar também esta ideia da digitalização, é uma componente muito forte, vem de trás. Começamos em 2008 com os primeiros portos a ligarem-se ao SDS e é hoje em dia até uma imposição da União Europeia. Por isso, nós começamos quando não era uma imposição e agora é também até uma imposição. Mas estejam à vontade para colocar questões. Não, eu tenho aqui já, vou já começar a ler. Eu só queria fazer um breve comentário sobre o que a Ana acabou de dizer. Eu acho é que temos que harmonizar em termos nacionais a utilização dos meios, principalmente no que diz respeito à JUL, à versão da JUL e a implementação, como está a ser feita agora dentro das eleições, mas tudo isso é extremamente pertinente. Então, eu vou começar aqui pela primeira, o António Esteves, que pergunta se tiver uma embarcação com contentores e carga a granel, qual é a regra que se aplica? A declaração somada de entrada é enviada para cada uma das remessas.
se eu tiver 50 contentores e 3 remessas de carga fracionada, eu vou ter que enviar, se cada contentor constituir uma remessa, não é? Vou ter 50 declarações formais de entrada de carga contentorizada, enviadas 24 horas antes do carregamento, e para a carga geral pode ser enviada até 4 horas antes da chegada ao porto. Isso às vezes acontece. Temos aí, no nosso caso, temos os navios da África que muitas vezes trazem carga contentorizada e carga geral. Às vezes o Gilvan pergunta, considerando todas estas formalidades, prazos e análises informatizadas e sistematizadas descritas pela apresentação, como estão os volumes de mercadoria contrabandeadas após a implementação do sistema, de todo o sistema? O sistema ajuda, isso é claro, não lhe sei dizer dados estatísticos concretos, isso é mais o nosso departamento de antifraude. Nós temos uma direção de serviços de antifraude aduaneira, que trabalha precisamente dentro da área da inspeção tributária aduaneira e da área da gestão do risco, por isso não sei estatísticas, mas à medida que, o que é que eu lhe posso dizer do feedback até da parte declarativa, à medida que estes processos foram digitalizando, nós detectamos muitas irregularidades que o próprio sistema bloqueia. Muitas irregularidades declarativas, porque todos estes sistemas têm um conjunto de regras e validações muito apertadas. E por isso houve uma série de infrações que eram cometidas e que deixaram de ser, forçosamente, porque o sistema passou a detectar. Porque quando nós fazemos a análise, porque aqui não só a questão da digitalização de uma declaração, é a interligação entre os vários sistemas. Isto sim é uma grande mais-valia. A digitalização de per si já nos permite melhorar os processos e melhorar a qualidade da informação. Mas quando nós sentimos uma grande mais-valia foi quando conseguimos integrar este processo total que eu mostrava no último slide. Isto não foi feito de raiz assim. Nós durante muitos anos tínhamos um sistema de importação que não falava com o SDS, o equivalente ao Sintem, e por isso não havia aquela interligação final. Muitas vezes, vou-vos dar um exemplo de uma irregularidade que era cometida muitas vezes. O navio ainda não tinha atracado, ainda estava a algumas milhas, já tínhamos uma declaração de importação enviada para o sistema e com autorização de saída. E o operador já sabia que ele não tinha controle, porque já tinha autorização de saída. Ora, se aquilo não tinha controle, se ele entregava a carga toda, ou se entregava metade, ou se trazia o dobro da carga, já ninguém ia controlar aquilo. Isto era uma irregularidade gravíssima, no sentido desta de permitir o contrabando, etc. A partir do momento em que nós ligamos o Sintem, o SDS, na altura, em 2018, ao Estado de importação, nem imaginam a quantidade de declarações de importação que passaram a ser rejeitadas porque mercadoria não apresentada. Porquê? Porque o Estado de importação, quando vai aceitar a declaração, vai perguntar ao Sintem, ou neste caso ao SDS, a mercadoria já está apresentada, está no terminal, sob fiscalização aduaneira. Por isso, todas estas interligações permitiram um grande ganho ao nível da qualidade da informação e permitiram os nossos mecanismos de controlo um grande incremento também. Isso não sei dizer exatamente em termos estatísticos, mas que houve aqui um grande ganho também. Outra questão do André Mestre tem a ver com o sistema da circulação em termos da União Europeia, o IFTI, depois de implementado, se ele vai ser integrado ou vai funcionar em paralelo? Em paralelo. O regulamento, isto é uma pergunta eu tenho percebido que há aqui uma grande confusão com o regulamento EFTI, porque o regulamento EFTI diz respeito a mercadorias, transporte de mercadorias intra-UE. Não é para mercadorias. A alfândega trata de mercadorias que entram na União Europeia e que saem da União Europeia. E o regulamento EFTI só se aplica ao transporte de mercadorias dentro da União Europeia. Por isso, são duas coisas completamente paralelas. A AT tem interesse e participação no EFTI, mas no sentido tributário e não no sentido aduaneiro. Quando a AT faz um controle de estrada, por exemplo, e pede os documentos de transporte, estes controles que costumam ver na estrada em conjunto com a GNR, etc., naturalmente, uma das primeiras coisas que nós pedimos são os documentos de transporte, as guias de remessa, etc. Ora, quando tivermos o EFTI implementado, eu vou ter essa informação digitalizada no EFTI, vou consultar no tablet ou no computador ou o que quer que seja. Mas, em termos aduaneiros, isso não acontece, porque o EFTI não vai servir para emitir um BL da China, de uma mercadoria que vem da China para Portugal. Está bem? A AT, ela está, poderá até em algumas situações de matéria aduaneira, que é o transporte de mercadorias, não é dentro da União, por via rodoviária, por exemplo, são mercadorias transportadas ao abrigo do regime de trânsito, é uma coisa muito específica,
Também fazemos controlos de estrada nesses casos e até o controle documental na partida e no destino do transporte e pedimos o documento de transporte. Aí, nesse caso, é um documento de transporte que vai ser emitido e que vai estar disponível na plataforma EFT, mas não é necessariamente para o trânsito de mercadorias fora da UE para dentro da UE e vice-versa. Por isso é uma questão paralela. Bom, eu tenho aqui uma mensagem do António Esteves, que isto estava aqui a tentar. Eu não sei se a Ana consegue abrir aí também sim, as perguntas e respostas. sim. Prontos, eu não sei se isto lhe diz alguma coisa, portanto, a curiosidade sobre o 3D printing, depois tem aqui. Isto deve ser um fluxo que estava aí no slide, não é? Ui, se eu soubesse o que é que isto é taxes are applied. Boa pergunta, ou não importa taxes. Eu não sei exatamente o que é que me estão a falar, mas... Ora, António, quer explicar melhor? Eu vou passar para a próxima. Espera aqui que o António então faça esta questão mais esclarecedora. era melhor. Eu tenho todo o gosto em ajudar, mas eu não perceber a questão. Vou passar então para mais uma do Gilvan, que diz, dentro desse mesmo conceito de manter a segurança e proteção das fronteiras, quais as perspectivas da implementação da digitalização dos processos, blockchain e a inteligência artificial para melhorar todos estes objetivos do controle da aduana? Sem dúvida que a inteligência artificial também vai ajudar, não é? Estamos a trabalhar já com recurso de inteligência artificial em algumas medidas, em Portugal e não só, a nível da União Europeia. Em termos de blockchain, já há muitos anos que a própria TAXUD e a própria Comissão Europeia pretendem implementar várias ações com recurso ao blockchain, mas há aqui alguns obstáculos, porque tem custos elevados. E eu não sou informática, deixo já aqui esta ressalva, por isso estou a entrar aqui numa matéria que é um bocadinho específica, que não é minha, eu sou de economia, por isso não é, acompanho os projetos, estou ligada ao desenvolvimento dos projetos, mas não é a minha área. Mas o que é que se viu? Tem que haver interesse de parte dos intervenientes, tem custos elevados e numa cadeia logística grande, nem todos os operadores económicos estão ao mesmo nível, no sentido, nós temos um operador económico muito pequenininho, que se tivesse de trabalhar com blockchain tinha custos insuportáveis e que ia fechar a porta, e temos outros operadores, grandes operadores, uma MSC, uma Maersk, etc., que se calhar no seu dia-a-dia já trabalham com blockchain. Por isso, a imposição da utilização de tecnologia blockchain não existe. Isso não existe. Não há uma imposição da utilização da tecnologia em si. Ninguém impede os utilizadores entre si nas suas relações de o fazerem, mas também não há transmissão ainda para a União e para a TAXUD de informação através de blockchain. Está em curso a reforma do Código Aduaneiro da União e os processos digitais vão ser todos diferentes e toda a informação vai ficar alojada a partir de 2035. Mais ou menos, por aí, num data hub, por isso a informação vai ser transmitida para um data hub, em vez de ser enviada uma declaração para o operador transmite informação para o data hub e nós trabalhamos a partir de um data hub. É mais ou menos este o conceito. Nessa altura poderá haver aí mais alguma evolução em relação ao blockchain, mas neste momento não. Quanto à inteligência artificial, tanto a Comissão Europeia como os Estados-membros estão a trabalhar já nos seus sistemas com recurso à inteligência artificial. Não. Isto envolve muita coisa, sabe? A segurança, envolve exatamente, proteção, sim. fronteiras. Aliás, chamemos dos traficantes, não é? Sim, eles também andam à frente. Eles também utilizam para perceber como é que conseguem contornar, não é? Portanto, o jogo do rato e do gato, não é? Andamos nós aqui, mas estamos já a trabalhar nesse sentido. A própria AT tem alguns projetos já em curso, com recurso de inteligência artificial de várias áreas, seja, quando pensamos em inteligência artificial, hoje em dia a maior parte das pessoas fala-se em inteligência artificial e pensa na inteligência artificial generativa, mas não há só inteligência artificial generativa. Podemos ir pelo machine learning e isso já é usado há muitos anos, não é? Pronto, mas isto é um processo e no caso particular da AT também está a avançar. Não sei se acompanharam, mas ainda recentemente a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais falou nisso no Parlamento, sobre a utilização da inteligência artificial por parte da AT. Não é só o chatbot para dar aquelas perguntas. Exato, isso também temos no portal, temos a Kátia, chama-se Kátia. Kátia. Temos a Kátia no portal para dar, mas sim, mas mais do que isso, claro, estamos a falar no outro nível e a utilização de inteligência artificial generativa. Ok.
O António já refez, devia estar desmaterializado em código, então diz: hoje em dia utilizamos impressoras 3D para construir objetos, peças de aviação, por exemplo. Ora, se o desenho ou a propriedade intelectual for desenvolvido noutro país, mas o objeto impresso noutro país, quais seriam as regras aduaneiras? Tem a ver com a mercadoria em si, o objeto físico, quando entra, está sujeito a taxas aduaneiras. Claro, é sempre. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, antigamente, quando tínhamos cassetes de vídeo, não é? Os filmes, quando o suporte era o que era a classificação pautal da mercadoria de uma cassete de vídeo, não era filme, era a cassete. É o suporte que é classificado. Aqui também, a peça está a vir de um país terceiro, ainda que tenha sido desenvolvido cá. O que interessa é o fluxo físico, não é? Se a peça está a Uhum. entrar na União Europeia, aquela mercadoria tem uma classificação pautal de acordo com a peça em si e as taxas aplicadas serão àquela peça. Muito bem. Não, há aqui muitas coisas, não é? Eu recordo-me quando dava alguma formação nesta área também, daquela situação que está a ser estudado, como é que se vai taxar serviços, não é? Porque Sim, grande parte hoje em dia do comércio internacional assenta em serviços, não é? exatamente. E isso é um dos grandes desafios que também tem-se pela frente. Mas pronto, tudo É isto difícil, é muito difícil, mas em termos é de alfândegas difícil, nós não é? temos sempre o objeto físico por base. Referência, É o suporte que está, digo-vos, por exemplo, a importação de dinheiro é papel. Em termos de pois. classificação pautal, é papel. O que ali está é papel. É óbvio que Uhum. depois o valor associado àquele papel é o valor facial do dinheiro, naquele caso, mas tem a ver com isso, tem a ver com a questão física. Mas temos questões, por exemplo, em termos de código do IVA, regras específicas para serem taxadas as prestações de serviços e nas relações Uhum. intra-União também, não é? Mas isso é difícil, é uma matéria muito complexa, assim. Muito bem. Eu esqueci-me de passar aqui o survey para todos preencherem, portanto, para os que ainda estão online, tem aí na mensagem o questionário que vocês habitualmente costumam preencher. Resta-me agradecer à nossa convidada, Ana Couto, pela sua Eu que apresentação. agradeço. Queria-lhe pedir se podia depois disponibilizar a sua apresentação Sim, para sim, eu ficar envio-lhe. aqui para os nossos Sim, sim. alunos que necessitarem. E esperamos vê-la numa próxima sessão, que nós vamos dar continuidade a estes assuntos. E mais uma vez, muito obrigado em nome da Academia Nexus. Nada, eu é que agradeço o convite, espero que tenham gostado e que tenha sido uma exposição clara, Muito dentro da clara, dificuldade da matéria, que tenha sido suficientemente clara. muito clara. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Desejo a eu. todos uma boa noite também. Obrigado. Obrigado, com Deus, licença. boa noite.